Você já se perguntou o que realmente acontece nos bastidores da MotoGP, muito além do alcance das câmeras de transmissão e do vulto das motos a mais de 350 quilômetros por hora? Hoje, nós vamos mergulhar fundo em um momento que capturou a atenção de todos no paddock e incendiou as redes sociais. A história inusitada e curiosa das luvas de Marc Marques nas mãos de Diogo Moreira. O que parecia ser apenas uma simples brincadeira de boxe, esconde, na verdade, uma dinâmica fascinante e uma lição valiosa sobre o que significa competir no esporte de elite. Prepare-se para descobrir o que essa troca de equipamento realmente significou e como ela revela o novo status do Brasil no cenário mundial do motociclismo. A primeira placa desta nossa jornada nos leva diretamente para o calor escaldante dos testes de pré-temporada na Tailândia, em março de 2026. O cenário é o Circuito Internacional de Chang, um lugar onde a umidade e a temperatura testam o limite físico de qualquer atleta. Lá, Diogo Moreira, o talentoso e carismático estreante brasileiro da equipe Honda LCR, surge no paddock com um detalhe peculiar, que não passou despercebido pelos olhares atentos dos fotógrafos e técnicos. Ele estava calçando as luvas de ninguém menos que o octacampeão mundial, Marc Marques. Não era um erro de logística e nem um esquecimento no vestiário. Era uma cena que, à primeira vista, gerou uma onda de curiosidade e sorrisos entre os mecânicos, mas que carregava um simbolismo muito maior do que o couro e as proteções de carbono daquelas luvas. Avançando por esse caminho, a segunda placa revela a voz do próprio protagonista dessa história. De acordo com as informações apuradas pelo portal Grande Prêmio, o jovem piloto brasileiro, com seu carisma inconfundível e aquela alegria que já se tornou sua marca registrada na Europa, brincou abertamente sobre a situação. Ele comentou, entre risos, que estava usando as luvas de Marques justamente para ver se ganhava uns segundos preciosos na pista. Essa declaração, carregada de bom humor e leveza, foi o que realmente chamou a atenção da mídia internacional. Mas fica a pergunta: será que era apenas uma piada para descontrair o ambiente tenso de um teste final? Ou havia algo muito mais profundo e estratégico por trás dessa estratégia de usar o equipamento do mestre? A terceira placa nos mostra uma peça-chave para desvendar esse mistério. Esse gesto, essa brincadeira de Diogo Moreira, na verdade expõe um padrão de comportamento muito específico no topo da pirâmide do esporte. É um padrão de admiração mútua e, mais importante ainda, de uma mentoria informal que floresce nos bastidores da elite da MotoGP. É um vislumbre raro de como a proximidade entre pilotos de ponta, especialmente aqueles que compartilham a mesma marca de patrocínio ou um histórico de formação técnica, como o intercâmbio constante entre Honda e Ducati em 2026, permite um intercâmbio valioso de experiências, conselhos e, sim, até mesmo de equipamentos em momentos cruciais de teste. O que vimos na Tailândia foi o batismo de um novato por uma lenda viva. A verdade nua e crua por trás das luvas emprestadas é que não se tratava apenas de uma tentativa mística de roubar segundos através do equipamento de outro piloto. Essa interação pública e descontraída entre Diogo Moreira e Marc Marques é a prova viva da relação de aprendizado profundo e da camaradagem genuína que existe, mesmo em um ambiente tão competitivo e implacável. O segredo que essa história nos revela é que no universo complexo da MotoGP, a experiência de grandes mentores como Marques é um tesouro que não tem preço. Para Moreira, usar as luvas de seu ídolo é muito mais do que um ato simbólico ou uma brincadeira de rede social. É uma conexão direta com a mentalidade vencedora de quem já conquistou o mundo 8 vezes. É um rito de passagem silencioso e um sinal claro de que o brasileiro já foi plenamente integrado ao círculo de elite do paddock. Essa troca de equipamento, longe de ser um mero detalhe curioso de bastidor, antecipa um futuro onde o conhecimento e a experiência são passados adiante de forma generosa, moldando a próxima geração de campeões e fortalecendo os laços da comunidade da MotoGP. Diogo Moreira provou que tem o punho direito rápido o suficiente para estar lá, mas também mostrou que tem a humildade e a inteligência emocional para aprender com os melhores. No final das contas, as luvas de Marc Marques podem não ter dado os segundos extras de forma mágica na telemetria, mas a confiança e o respeito que aquele gesto representam valem muito mais do que qualquer volta rápida. O Brasil não tem apenas um piloto rápido em 2026. Tem um competidor que sabe que, para ser um gigante, é preciso saber caminhar ao lado dos gigantes. Imagine a cena. Um jovem que há poucos anos assistia às vitórias de Marques pela televisão,
Agora compartilha o mesmo asfalto, a mesma tecnologia e até o mesmo vestuário. O impacto psicológico disso para Diogo Moreira é imenso. Ao brincar com a situação, ele desarma a pressão inerente de ser um estreante e transforma o peso da expectativa em motivação pura. Marques, por outro lado, ao permitir e incentivar essa proximidade, sinaliza que vê no brasileiro um sucessor digno do seu legado de agressividade e técnica. É a passagem de bastão ocorrendo diante dos nossos olhos, embrulhada em uma piada de paddock. Além disso, esse episódio ressalta o ambiente da Honda LCR em 2026. A equipe de Lúcio Cecchinello tornou-se o terreno fértil perfeito para Moreira florescer. Ter a liberdade de circular entre as garagens e manter esse nível de relacionamento com pilotos do calibre de Marque mostra que Diogo não é tratado como um subordinado, mas como um par. Essa luva da sorte simboliza a proteção e o suporte que o motociclismo brasileiro recuperou no cenário mundial. Em Buriram, Moreira não estava apenas testando componentes eletrônicos. Ele estava absorvendo a aura de um campeão. A repercussão internacional dessa brincadeira também serviu para consolidar a marca pessoal de Diogo Moreira. A imprensa europeia, muitas vezes rígida e focada apenas em resultados, rendeu-se ao espírito brazuca de enfrentar os desafios com um sorriso no rosto. Moreira provou que é possível levar o trabalho a sério, como demonstrou com sua consistência premiada em pista, sem perder a essência humana que faz os fãs se apaixonarem pelo esporte. As luvas de Marc Marquez tornaram-se o símbolo dessa nova era, onde a técnica japonesa e a engenharia italiana encontram o carisma e o talento do Brasil. 2026 será lembrado como o ano em que o Brasil voltou a ser relevante na MotoGP, e momentos como este das luvas mostram que estamos lá pelo caminho certo. A mentoria de Marques, mesmo que informal, é o combustível que Diogo precisa para queimar etapas e evitar os erros comuns de novatos. Se as luvas trouxeram sorte ou não, os tempos de volta dirão. Mas a certeza que fica é que o foguete brasileiro está muito bem acompanhado em sua subida em direção às estrelas. O centenário de Marc e a estreia de Diogo estão conectados por fios invisíveis de respeito e paixão pelas duas rodas. E você, fã de velocidade e de grandes histórias, o que realmente achou dessa interação inusitada entre Diogo Moreira e Marc Marquez? Você acredita piamente que gestos simbólicos como esse, de compartilhar um equipamento tão pessoal quanto uma luva de corrida, realmente fazem a diferença na confiança e na performance de um piloto novato quando ele entra na pista? Ou você acha que tudo não passa de uma jogada de marketing para as redes sociais? Deixe sua opinião detalhada aqui nos comentários. Vamos debater essa conexão entre a nova geração e as lendas consagradas. Não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso conteúdo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma dessas histórias exclusivas dos bastidores da MotoGP em 2026 e ative o sininho para receber as notificações em primeira mão. Acompanhe com a gente, porque a MotoGP é feita de metal, borracha e, acima de tudo, de alma e amizade. Acelera forte porque o futuro já começou e ele veste verde e amarelo com o toque de um octacampeão.